Se você começou a investir na bolsa de valores por agora, ou mesmo do ano passado para cá, provavelmente você está se sentindo frustrado. O dólar disparou, os fundos imobiliários estão despencando e as ações das empresas brasileiras nem se fala, segue ladeira abaixo. E aí você olha para sua carteira de investimentos e parece desesperador, né? Mas calma, deixa eu te contar uma coisa importante. Isso é normal e até comum de acontecer no curto prazo. Investir em renda variável é jogo de longo prazo. Você está avaliando a performance da sua carteira em um período muito curto. E um ano falando de investimentos de longo prazo é praticamente um piscar de olhos. É comum que a sua carteira apresente resultados negativos no início. E isso não significa que você fez algo de errado. Muito pelo contrário. Agora, se você tem uma carteira focada apenas em fundos imobiliários, é quase certo que ela está negativa este ano. E isso é motivo para se desesperar? Na verdade, depende. Se você está investindo em fundos imobiliários com uma boa estratégia, essa pode ser uma das melhores oportunidades da década para aumentar o seu patrimônio e principalmente a sua renda passiva no futuro. O mercado de fundos imobiliários funciona em ciclos, ciclos de alta e ciclos de baixa. E agora estamos passando por um ciclo de baixa. E por que isso está acontecendo? Em grande parte por causa dos juros altos. A taxa Selic está elevada e enquanto os juros não começarem a cair, os fundos imobiliários vão continuar sofrendo. Pode ser que os juros caiam no meio do ano que vem, no final do ano, na verdade ninguém sabe ao certo. Mas o fato é, nós estamos passando por um ciclo de baixa na Bolsa de Valores. Agora, você deve estar se perguntando, é bom ou ruim investir nesse momento? Se você já tem cotas de fundos imobiliários e viu os preços caírem, pode estar achando isso péssimo. Mas, na verdade, essa queda representa uma grande oportunidade para quem quer aumentar os aportes e turbinar os rendimentos no futuro. E eu ainda vou te dizer uma coisa aqui, investir em fundos imobiliários nesse ano pode ser uma das melhores decisões financeiras da sua vida. Porque os fundos imobiliários estão sendo negociados com descontos históricos. Muitos estão com P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial, abaixo de 1, o que significa que você está comprando ativo por menos do que eles realmente valem. Comprar fundos imobiliários com P sobre VP muito acima de 1 não é um bom negócio. Mas agora, com os preços baixos, você tem a chance de adquirir ativos de qualidade e um preço muito mais atrativo. Como, por exemplo, o MXRF11. Está com P sobre VP de 0,96. É como você comprar algo que custa R$ 1 por 96 centavos. Da mesma forma, o XPML11, sendo negociado com P sobre VP de 0,84. Novamente, algo que custa R$ 1 sendo negociado por 84 centavos. Mas lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento, tá? Use apenas como exemplo para entender de fato o que eu estou falando. E com esses preços descontados, entra um conceito que pode mudar a sua vida financeira, o Dividend Yield on Cost. Muita gente não conhece, mas é fundamental entender esse conceito. Imagina que você comprou um fundo imobiliário quando ele estava custando R$ 100 por cota e ele te paga R$ 10 por ano em dividendos. Isso dá um Dividend Yield de 10%. Agora, imagine que devido à queda do mercado, essa semana essa cota está sendo negociada por R$ 80. Só que o dividendo continua sendo os mesmos R$ 10 por ano. E aí o que acontece? O seu dividend yield sobe para 12,5%. Isso significa que você está ganhando mais em relação ao preço que você pagou. E se você aproveitar esse momento para comprar ainda mais cotas a preços baixos, você aumenta ainda mais o seu dividend yield on cost. E quando o mercado se recuperar, e ele vai se recuperar, você terá uma nova fonte de renda passiva muito mais robusta do que quem ficou de fora e não aproveitou esse momento. Então, na minha opinião, ao invés de se desesperar na queda dos fundos imobiliários, enxergue isso como uma oportunidade. Grandes investidores sabem que é nos momentos de crise que se fazem as melhores compras. O Bitcoin, por exemplo, quando estava lá cotado pelos R$ 100 mil ou menos, você não via ninguém falando nele. Agora que está próximo e já até passou os R$ 600 mil, você encontra centenas de pessoas falando sobre. Ou seja, vá sempre contra a maré e compre quando todos estão com medo e com pessimismo. Na maioria das vezes, você estará fazendo um bom investimento. E se você está focado em renda passiva, este é o momento de concentrar seus aportes nos fundos imobiliários.
Mas não é só comprar, tá? É importante ter critérios e fazer uma boa seleção desses fundos. A análise da qualidade dos imóveis do fundo, a gestão, o histórico de pagamentos de dividendos e a saúde financeira dos locatários. Fundos com bons fundamentos tendem a se recuperar e continuar pagando dividendos sólidos. Portanto, se a sua carteira está negativa em 2024, não tome decisões precipitadas, continue investindo com inteligência, aproveite os preços baixos e foque no longo prazo. A queda de hoje pode ser a base da sua liberdade financeira no futuro. Agora vamos falar de uma coisa que pode transformar completamente os seus investimentos: saber escolher os fundos imobiliários certos. A verdade é que, para se dar bem nesse mercado, você precisa ter critérios sólidos na hora de escolher onde investir o seu dinheiro. Existem fatores que você deve considerar e, se você dominar esses conceitos, vai se sentir muito mais seguro para investir, especialmente em momentos de crise como esse. Então, primeiro você deve olhar para a liquidez do fundo imobiliário. Liquidez significa a facilidade com que você consegue comprar e vender suas cotas sem afetar o preço do fundo. Um fundo com uma boa liquidez é aquele que é um volume alto de negociações diárias. Isso evita que você fique preso a um ativo difícil de vender quando precisar. Negociações diárias de no mínimo 5 milhões de reais por dia eu acho ideal na hora de escolher um fundo imobiliário. Outro fator fundamental é o dividend yield. O dividend yield é o retorno que o fundo paga em dividendos em relação ao preço da cota. Mas cuidado, tá? Não invista apenas olhando para o dividend yield. O fundo pode ter um dividend yield alto hoje, mas isso não garante que ele continuará assim no futuro. É importante entender o que está por trás desse número e avaliar se os rendimentos são sustentáveis a longo prazo. E, principalmente, avaliar o pagamento desse fundo por pelo menos os últimos 5 anos. Além disso, você deve prestar atenção ao P sobre VP que já falamos, que é o preço sobre o valor patrimonial do fundo. Se o P sobre VP estiver abaixo de 1, significa que esse fundo está sendo negociado com desconto em relação ao valor dos seus ativos. Esse é o tipo de fundo que você deve buscar, principalmente em momentos de crise como o que estamos vivendo agora. Evite comprar fundos imobiliários com P sobre VP muito acima de 1, pois isso significa que você pode estar pagando um preço maior do que o valor que realmente vale os ativos desse fundo. Outro ponto importante é verificar se o fundo está envolvido em recuperação judicial ou em alguma situação de risco. Fundos com problemas judiciais podem ter sua rentabilidade comprometida, então faça uma análise cuidadosa antes de investir. E claro, não se esqueça do principal, que é a diversificação. Uma carteira de fundos imobiliários diversificada é aquela que inclui diferentes tipos de ativos: lajes corporativas, galpões logísticos, shoppings, os CRIs, que são fundos de dívida, entre outros. A diversificação ajuda a proteger sua carteira contra oscilações em setores específicos. Se um setor estiver em baixa, outros podem estar em alta, equilibrando ali a sua rentabilidade. Vamos pensar em um exemplo prático aqui. No início do ano, com R$500, você conseguia comprar 10 cotas de um fundo imobiliário que custava R$50 cada. Agora, com a queda do mercado, essas cotas estão sendo negociadas por R$45. Isso significa que com os mesmos R$500, você consegue comprar agora 11 cotas. Mais cotas significam mais dividendos no futuro. Então, em vez de reclamar dessa queda, veja isso como uma oportunidade de ouro para acumular patrimônio a preços bem baixos. Outra coisa muito importante nos investimentos: tenha sempre uma reserva de emergência. Se você investiu todo o seu dinheiro em fundos imobiliários e surgiu uma emergência, você pode ser obrigado a vender suas cotas em um momento de baixa como este de agora. A reserva de emergência é aquele dinheiro guardado em aplicações de renda fixa, como o Tesouro Selic, que possui liquidez diária. Isso te dá segurança para enfrentar imprevistos sem precisar mexer nos seus investimentos de longo prazo. Por isso, se você ainda não tem uma reserva de emergência, comece a montar a sua agora mesmo. Separe pelo menos 30% da sua carteira para essa reserva até atingir o valor necessário para você viver pelo menos 6 meses. Isso vai te ajudar a ter tranquilidade para investir em fundos imobiliários sem medo de precisar vender na hora errada. E por último, e não menos importante, mantenha a consistência. Continue investindo regularmente, faça aportes mensais e não deixe que as oscilações de mercado te desanimem. Lembre-se, quem aproveita os momentos de baixa para comprar mais cotas é quem colhe os melhores frutos no longo prazo.
Esse é o segredo dos grandes investidores. Não se desesperar com as quedas, mas enxergar nelas como uma chance de construir riqueza. Se você se mantiver resiliente e consistente nos seus aportes, no futuro você vai olhar para trás e perceber que essa foi uma das melhores decisões que você tomou. Você não estará apenas aumentando seu patrimônio, estará construindo uma vida melhor com mais conforto e tranquilidade. E para você que quer aprender a investir da maneira certa, está aqui a Rota do Investidor. É um guia definitivo para quem quer construir patrimônio sólido, gerar renda passiva e alcançar uma aposentadoria segura e tranquila. Sabemos que o mundo dos investimentos pode ser confuso e cheio de armadilhas, mas nossa missão é simplificar esse caminho para você. Com a Rota do Investidor, você vai aprender a selecionar os melhores ativos, entender esses ciclos de mercado que está acontecendo e investir com segurança, sem cair em promessas falsas. Nós reunimos as melhores estratégias do mercado financeiro em um só lugar, para que você tenha tudo o que precisa para investir com confiança e alcançar os seus objetivos financeiros. Para conhecer a Rota do Investidor, acesse aqui o primeiro link da descrição e eu te vejo lá dentro. Agora, voltando para a nossa estratégia, não desanime com as quedas do mercado. Na verdade, comemore. Cada ciclo de baixa é uma chance de acumular mais cotas com desconto e aumentar a sua renda passiva no futuro. Não é hora de desistir, tá? É hora de se animar e aproveitar essa oportunidade única. Não vimos uma oportunidade dessa em fundos imobiliários há anos, tá? E se você gostou desse vídeo e quer continuar aprendendo mais sobre fundos imobiliários, ações, estratégias para alcançar sua independência financeira, se inscreva nesse canal e ative o sininho das notificações aqui para não perder nenhum conteúdo novo. Eu vou trazer mais vídeos com análise dos melhores fundos imobiliários e ações com maior potencial para 2025. E deixe seu comentário aqui embaixo. Me conta o que você está fazendo para aproveitar essa fase de queda e quais são suas metas para o futuro. Vamos trocar uma ideia aqui e crescer juntos nessa jornada rumo à liberdade financeira. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.